Verdade e Vida. Um momento de reflexão e inspiração para a sua vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Verdade e Vida, com o pastor Hernandes Dias Lopes. Há cerca de 500 anos atrás, um monge agostiniano chamado Martinho Lutero pregou nas portas do castelo de Wittenberg 95 proposições ou temas a serem discutidas com os doutores da Igreja Católica. Lutero estava muito preocupado porque, enquanto monge, ele tentou se justificar diante de Deus pelas obras, seguindo todo o ritual da época, mas ele não encontrou paz para o seu coração. Até que um dia, lendo a carta aos Romanos, ele descobriu que Deus justifica o pecador mediante a fé em Jesus Cristo sem as obras da lei. Ele encontrou paz, encontrou salvação, redenção e resolve então anunciar essa mensagem ao mundo e fazer uma reforma na igreja da época que havia perdido esse ensinamento tão precioso. E a partir do ato de Martinho Lutero começa o que nós conhecemos como a Reforma Protestante. E a reforma ela avançou em várias direções. Ela era um movimento, foi um movimento espiritual, porque houve muita gente que se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus Cristo, teve a vida transformada. E a reforma também foi um movimento de implicações além das quatro paredes das catedrais, porque mudou a economia, mudou a vida social, mudou a política, mudou países inteiros, o impacto foi muito grande. Nós não podemos separar, então, avivamento espiritual de reforma. As duas coisas são extremamente necessárias. Muita gente hoje quer ir só para avivamento. E eles interpretam o avivamento como sendo manifestações sobrenaturais, explosões de louvor, de alegria, de gozo, que são coisas boas, mas não se constituem naquilo que é o cerne da vida cristã, naquilo que Deus deseja. Por outro lado, você tem gente também que quer fazer uma reforma na igreja, quer que a doutrina seja mais correta, quer que os ensinamentos bíblicos sejam colocados e obedecidos, o que também está certo. O que nós não podemos é separar as duas coisas. O verdadeiro avivamento, ele vai produzir reforma na vida, na sociedade, na comunhão das pessoas. E uma verdadeira reforma só pode existir se ela vier acompanhada ou for antecedida por um legítimo avivamento espiritual. É sobre isso que Hernandes Dias Lopes vai falar para você já já. Fique conosco. O último censo do IBGE no Brasil, em 2010, verificamos o crescimento colossal e surpreendente da Igreja Evangélica Brasileira. Por outro lado, temos uma grave, séria preocupação com esse explosivo crescimento. Eu tenho pregado em mais de 1.000 igrejas de diferentes denominações em todo o Brasil, conversado com muitos líderes e chegado a algumas conclusões preocupantes. Hoje estou convencido, nós precisamos desesperadamente de uma nova reforma e de um reavivamento espiritual na Igreja Evangélica Brasileira. Precisamos de uma nova reforma porque muitas igrejas, tidas como evangélicas, abandonaram essa doutrina. Caíram nas teias do sincretismo religioso por um lado e do liberalismo teológico por outro lado. Igrejas que outrora foram guardiães da sã doutrina, da doutrina apostólica, da fidelidade às Escrituras, foram seduzidas pelo sibilo enganador da antiga serpente e começaram a duvidar das Escrituras, a negar a inerrância das Escrituras e, a partir de seus seminários, de seus púlpitos, foram levando para as igrejas uma espécie de caldo mortífero com morte na panela, retirando das Escrituras aquilo que nelas está contido, a verdade infalível, inerrante e suficiente das Escrituras. O liberalismo teológico, onde chega, mata a igreja. Você nunca verá um pastor liberal, um pregador liberal, conduzindo a igreja ao crescimento,
plantando novas igrejas ou experimentando um reavivamento. Porque se não tem compromisso com a fidelidade às Escrituras, não tem evangelho para pregar, não tem poder para pregar, porque não há outra mensagem a ser pregada a não ser a palavra de Deus, o genuíno e puro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Estas igrejas precisam passar por uma nova reforma, ou seja, voltar às Escrituras, voltar ao antigo Evangelho, voltar à doutrina apostólica, voltar aos princípios estabelecidos da reforma protestante do século XVI, sola Escritura, sola fide, sola gratia, solo Cristo, só a Deus a glória. Mas hoje também nós estamos assistindo igrejas rendidas ao sincretismo religioso. Igrejas que agora acrescentam às Escrituras o que não se pode fazê-lo. E começam a pregar um evangelho híbrido, um evangelho sincrético, um evangelho misturado com paganismo, onde se apenas muda o rótulo de determinadas práticas pagãs, mas conserva esse povo prisioneiro de práticas místicas que não tem nenhum amparo nas Escrituras. Então as pessoas correm para a igreja e se apegam a objetos, é uma rosa ungida, é um copo d'água fluidificado, orado por algum pastor, é uma toalha suada, é um sal grosso. São elementos que não têm nenhuma conexão com a prática do cristianismo genuíno e que induzem o povo a uma crendice pagã, nada comprometida com a verdade das Escrituras. Estas igrejas precisam desesperadamente de se voltarem para as Escrituras, porque quando se prega um outro evangelho, um falso evangelho, ainda que você tenha multidões aglomeradas num lugar religioso, isso não significa a igreja de Deus, nem esse crescimento expressa o crescimento genuíno e saudável da igreja de Deus. Nós precisamos de uma nova reforma, nós precisamos voltar à verdade, voltar ao Evangelho, voltar às Escrituras, voltar às doutrinas apostólicas. Os púlpitos precisam estar comprometidos com o genuíno Evangelho da graça de Deus. Mas é uma segunda coisa que a igreja evangélica brasileira precisa desesperadamente, é de um reavivamento espiritual. Porque embora algumas igrejas permaneçam firmes e fiéis à sã doutrina, perderam, como a igreja de Éfeso, a sua piedade, a sua devoção, o seu entusiasmo pelas coisas de Deus. Jesus Cristo denuncia a igreja de Éfeso, porque não obstante aquela igreja merecesse e recebeu os elogios de Jesus com respeito à sua integridade doutrinária, ao seu zelo, à sua perseverança diante das aflições, aquela igreja abandonou o seu primeiro amor. E hoje há muitas igrejas secas, áridas, sem entusiasmo, sem alegria, sem unção de Deus, sem revestimento de poder, levando apenas a caminhada cristã numa espécie de mecanicismo espiritual, onde as coisas se tornaram apenas mecânicas, sem vida, sem entusiasmo, sem alegria, sem oração, sem piedade, sem poder. Diríamos que as pessoas se tornaram ortodoxas de cabeça, mas hereges de conduta. Não há conexão entre teologia e vida, entre doutrina e prática, entre credo e conduta. Há um abismo entre o que as pessoas falam e o que as pessoas vivem, entre o que as pessoas pregam e o que elas praticam. É muito importante dizer que a ortodoxia morta mata. Quando não há piedade, quando não há revestimento de poder, quando não há coração quebrantado, quando não há oração, quando não há entusiasmo com as coisas de Deus, o púlpito gera morte em lugar de vida.
E M. Bounds já disse no passado que homens mortos tiram de si sermões mortos e sermões mortos matam. Lutero dizia que sermão sem unção endurece o coração das pessoas. Nós precisamos chorar diante de Deus, nós precisamos nos arrepender diante de Deus, nós precisamos nos voltar para Deus com o coração quebrantado, como diz o profeta Joel, de todo o nosso coração, com lágrimas, com jejum, com pranto, rasgando não as vossas vestes, mas o nosso coração. Precisamos aprender a chorar diante de Deus pelos nossos pecados, nos arrepender dos nossos pecados e nos voltar para Deus de todo o nosso coração, para que os céus se fendam, para que as torrentes de Deus caiam, para que um poderoso avivamento venha e restaure a igreja e levante deste vale de ossos secos um exército vivo para o louvor e glória de Deus. No passado, quantas vezes Deus visitou o seu povo com poderosos reavivamentos e o vale de ossos secos tornou-se um lugar de vida e o deserto floresceu e a igreja que caminhava sôfrega, fria, muitas vezes apática, recebeu um novo alento de vida. Essa tem sido a minha oração, essa tem sido a minha expectativa e eu conclamo você a entrar nessa brecha e orar pelo despertamento e reavivamento da igreja evangélica brasileira. Eu quero orar em seu favor. Eu quero rogar a Deus que Ele inflame o seu coração, que Ele desperte a sua alma, que nós nos levantemos para buscar a Deus até que Ele venha e traga sobre nós as chuvas e as torrentes benditas do seu Espírito. Deus, aplica a Tua palavra ao coração daqueles que nos assistem e realiza, Deus, uma grande obra de reforma e reavivamento na igreja evangélica brasileira, em nome de Jesus. Amém. O DVD e CD com as mensagens Com Jesus na Escola da Oração e Reforma e Reavivamento já estão disponíveis para você. Acesse verdadevida.com.br e faça o seu pedido. Ou, se preferir, ligue para 0800 119 105 de segunda a sexta no horário comercial. Olá, meu amado irmão, graça e paz. Eu gostaria de testemunhar que eu e minha igreja, a Igreja Presbiteriana Jardim de Oração em Santos, somos parceiro em missão do programa Verdade e Vida. Eu quero convidar nesse momento você a se tornar também um parceiro em missão. Acesse o nosso portal www.verdadevida.com.br. Clique em contribuir e faça o seu cadastro colocando o seu e-mail e senha. Gere o boleto de contribuição e pague em qualquer agência bancária. Você, querido pastor, que está nos ouvindo também nesta hora, faça o cadastro em nome da sua igreja e, com o apoio do seu conselho, ajude-nos neste ministério abençoador da Igreja Presbiteriana do Brasil. Caso você não tenha como acessar o site, tome nota do nome do banco, número da agência e número da conta que aparece no seu vídeo. Banco do Brasil, agência 4442-3, conta corrente 7000-9. Bradesco, agência 553-3, conta corrente 68.000-1. Saiba também como receber gratuitamente o primeiro exemplar do livreto de meditações diárias cada dia, ligando para 0800 119 105 em horário comercial de segunda a sexta-feira. Podemos contar com você para ser mais um parceiro em missão? Eu espero que sim. Desde já, muito obrigado e que Deus o abençoe. Eu quero dar graças a Deus porque você está participando e assistindo este programa. Dar graças a Deus pelas suas orações, pelo seu apoio, pela sua contribuição para que este programa seja mantido no ar. Se Deus permitir, no próximo domingo, neste mesmo horário, nesta mesma emissora, nós estaremos de volta, trazendo mais uma palavra de Deus ao seu coração. Deus abençoe você e até lá.